Graça e paz. Em Mateus 16, verso 24, as palavras do Senhor Jesus são: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Antes de abordar propriamente esse texto, eu queria fazer algumas considerações. O termo "se alguém" utilizado refere-se a todos os que desejam unir-se aos seguidores de Cristo e alistar-se sob a bandeira dele, se alguém quer. O termo aqui no original grego é muito enfático, significando não somente a anuência da vontade, mas também um propósito completo do coração, uma resolução determinada: vir após mim, como um servo sujeito ao seu senhor, um aluno ao seu mestre, um soldado ao seu capitão. Negue. O vocábulo grego significa negue-se completamente, negue-se a si mesmo, a sua natureza pecaminosa e corrupta. A expressão "tome a sua cruz" não quer dizer leve ou suporte a sua cruz de maneira passiva, e sim assuma voluntariamente, adote ativamente a sua cruz. A sua cruz, que é desprezada pelo mundo, odiada pela carne, mas apesar disso tudo, a marca distintiva de um verdadeiro cristão. Siga-me, viva como Cristo viveu. E como Cristo viveu? Para a glória de Deus. Esse texto está dentro de um contexto mais solene e impressionante ainda. O Senhor Jesus acabara de anunciar aos seus apóstolos, pela primeira vez, a aproximação de sua morte, de sua humilhação. Pedro, admirado, disse-lhe: tem compaixão de ti, Senhor. Essas palavras expressaram a política de uma mentalidade carnal. O caminho do mundo é a satisfação, a preservação do eu. Poupa-te a ti mesmo é a síntese de uma filosofia mundana. Mas a doutrina de Cristo não é salva-te a ti mesmo, e sim sacrifica-te a ti mesmo. Cristo discerniu no conselho de Pedro uma tentação da parte de Satanás, e imediatamente ele a repeliu. Jesus disse a Pedro não somente que ele tinha de ir a Jerusalém e ali morrer, mas também que todos que desejassem tornar-se seus seguidores tinham de tomar a sua cruz. Existia um imperativo tanto em um caso como no outro. Como instrumento de mediação, a cruz de Cristo permanece única. Todavia, como um elemento de experiência, ela necessariamente precisa ser compartilhada por todos os que entram na vida cristã. Todos os que entram na vida em geral. O que é um cristão? Um cristão é alguém que possui um cartão de membro de uma igreja aqui na terra, de uma denominação? Não. Um cristão é alguém que afirma um credo ortodoxo? Também não. Um cristão é alguém que adota certo modo de conduta? Também não. Então, afinal, o que é um cristão? É alguém que renunciou o eu e recebeu a Cristo Jesus como Senhor de sua vida. O verdadeiro cristão é alguém que tomou sobre si o jugo de Cristo e aprende dele, que é manso e humilde de coração. O verdadeiro cristão é alguém que foi chamado à comunhão do Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor nosso. Comunhão em sua obediência e sofrimento, agora. Comunhão em sua recompensa e glória no futuro eterno. Não existe tal coisa como pertencer a Cristo e viver para satisfazer o eu. Não se engane. Qualquer
que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, disse Jesus. E ele declara mais uma vez: aquele que, em vez de negar a si mesmo, me negar diante dos homens e não para os homens, é a conduta, o andar que está em foco nessas palavras, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. A vida cristã, ela se inicia com um ato de auto-renúncia, sendo continuada por um ato de auto-mortificação. A primeira pergunta de Saulo de Tarso, quando é detido por Cristo no caminho de Damasco, foi: que farei, Senhor? A vida cristã é comparada a uma corrida, e o atleta é chamado a desembaraçar-se de todo o peso e do pecado que tenazmente o assedia, ou seja, o pecado que está no amor ao eu, o desejo e a resolução de seguir nosso próprio caminho, o grande caminho, o grande e único alvo, objetivo e tarefa colocados diante do cristão é seguir a Cristo, seguir o exemplo que Ele nos deixou. E Ele não agradou a si mesmo. Claro, existem dificuldades no caminho, obstáculos na jornada, dos quais o principal é o eu. Portanto, ele tem de ser negado. Esse é o primeiro passo em direção a seguir a Cristo. O que significa negar completamente a si mesmo? Primeiramente, significa o completo repúdio de sua própria bondade, parar de confiar em quaisquer de nossas obras, cessar o entendimento de que nossas obras nos recomendam a Deus. Significa uma aceitação irrestrita do veredito divino de que todos os nossos melhores feitos são como trapo da imundícia. Foi nesse ponto que Israel falhou. Porquanto, diz a Escritura, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram àquela que vem de Deus. Essa afirmativa deve ser contrastada com a declaração de Paulo. Ele diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria. Negar completamente a si mesmo significa renunciar de todo à sua própria sabedoria. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não se tornar como uma criança. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, prudentes em seu próprio conceito, diz a palavra. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Quando o Espírito Santo aplica o Evangelho com poder em uma alma, ele o faz para destruir fortalezas, anular sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Um lema sábio que todo cristão deve adotar é: não te estribes no teu próprio entendimento. Negar completamente a si mesmo significa renunciar às suas próprias forças, não ter qualquer confiança na carne. Significa prostrar o coração à afirmativa que Cristo nosso Senhor fez. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Foi nesse ponto que Pedro falhou. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Quão necessário é que eu e você estejamos sempre atentos, pois aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. O segredo do vigor espiritual se encontra em reconhecermos nossa fraqueza pessoal. Sejamos, pois, fortes na graça que há em Cristo Jesus. Negar completamente a si mesmo significa renunciar de todo à sua própria vontade. A linguagem de uma pessoa não salva é: não queremos que este reine sobre nós. A atitude de um verdadeiro cristão é: para mim, o viver é Cristo
honrar, agradar e servi-lo. Renunciar à nossa própria vontade significa dar atenção à exortação de Paulo aos irmãos filipenses, no capítulo 2, verso 5. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E isto é definido nos versículos seguintes como autorrenúncia. Renunciar à nossa própria vontade é o reconhecimento prático de que não somos de nós mesmos e de que fomos todos nós comprados por um alto e grande preço, comprados por preço. É dizermos juntamente com Cristo: não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Negar completamente a si mesmo significa renunciar às suas próprias concupiscências ou desejos carnais. Thomas Manton disse que o ego de um homem é um pacote de ídolos. E esses ídolos, amados, precisam ser repudiados. Os não crentes amam a si mesmos. Todavia, alguém que foi regenerado pelo Espírito diz, assim como Jó disse: sou indigno, por isso me abomino. A respeito dos não crentes, a Escritura afirma: todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Mas a respeito dos santos de Deus está escrito: eles, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A graça de Deus está nos educando para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Este negar a si mesmo que Cristo exige dos seus seguidores é total. Não há qualquer restrição ou quaisquer exceções. Nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Este negar a si mesmo tem de ser contínuo e não ocasional. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Tem de ser espontâneo, não forçado, realizado com alegria e não com relutância. Pois tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Oh, quão perseverante precisamos ser, porque perversamente tem sido abaixado o padrão que Deus colocou diante de nós. Como este padrão condena a negligência, a satisfação carnal e a vida mundana que muitos se declaram. Muitos se declaram inutilmente cristãos. Tome a sua cruz. Isso se refere à cruz não como um objeto de fé, isso como uma experiência na alma. Os benefícios legais do Calvário são recebidos por meio de crer quando a culpa do pecado é cancelada. Mas as virtudes experimentais da cruz de Cristo são desfrutadas apenas quando somos conformados de modo prático com Ele na sua morte, como diz Paulo. É somente quando aplicamos a cruz diariamente ao nosso viver e regulamos o nosso comportamento pelos princípios dela, que a cruz se torna eficaz sobre o poder do pecado que habita em nós. Não pode haver ressurreição onde não há morte. Não pode haver um andar prático em novidade de vida enquanto não levamos no corpo o morrer de Jesus. A cruz é a insígnia, é a evidência do discipulado cristão. É a cruz de Cristo e não o credo de Cristo que faz dele a distinção e que faz a distinção entre um verdadeiro seguidor de Cristo e os religiosos mundanos. Ora, no Novo Testamento a cruz representa realidades definidas, representa a expressão do ódio do mundo, porque o Filho de Deus não veio para julgar, sim para salvar, não veio para castigar, e sim para redimir. Ele veio ao mundo cheio de graça e de verdade. O Filho de Deus sempre estava à disposição das pessoas, dos outros, ministrando aos necessitados, alimentando os famintos, curando os enfermos, libertando os possessos de espíritos malignos, ressuscitando os mortos. Ele era cheio de compaixão, manso como um cordeiro, totalmente sem pecado. O Filho de Deus trouxe consigo boas novas de grande alegria.
Ele buscou os perdidos, pregou aos pobres, mas não desprezou os ricos e perdoou pecadores. De que modo Cristo foi recebido? Que boas-vindas os homens lhe ofereceram? Os homens o desprezaram, o rejeitaram, e ele disse: odiaram-me sem motivo. Os homens sentiram sede do sangue de Jesus. Nenhuma morte comum lhes satisfaria. Exigiram que Jesus fosse crucificado. Por consequência, a cruz foi a manifestação do ódio inveterado do mundo para com o Cristo de Deus. O mundo não se alterou, assim como o etíope ainda não mudou a sua pele e o leopardo as suas manchas. O mundo e Cristo ainda estão em antagonismo. Por isso a Bíblia afirma: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É impossível andarmos com Cristo, gozarmos de comunhão com Ele, enquanto não tivermos os separados do mundo. E andar com Cristo envolve necessariamente compartilhar de sua humilhação. Saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Foi isso que Moisés fez. Quanto mais intimamente eu estiver andando com Cristo, mais incorretamente serei compreendido, tanto mais serei ridicularizado e odiado pelo mundo. Não cometa erro nesse ponto. É totalmente impossível ser amigo do mundo e andar com Cristo. Portanto, tomar a cruz significa que eu desprezo voluntariamente a amizade do mundo, recusando a conformar-me com ele, que me importa pouco como o mundo me olha, se eu estou desfrutando do sorriso do Salvador. Tomar a cruz significa vida de sujeição voluntária a Deus. No que concerne a atitude dos homens ímpios, a morte de Cristo foi um assassinato, mas no que se refere à atitude do próprio Senhor, a sua morte foi um sacrifício espontâneo, uma oferta de si mesmo a Deus. Foi também um ato de obediência a Deus. Ele disse: ninguém a tira de mim, sua vida eu mesmo a dou espontaneamente, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Porque ele a entregou espontaneamente? Ele disse: porque este mandato recebi de meu Pai. A cruz foi uma suprema demonstração de obediência de Cristo. Por isso ele é o nosso exemplo novamente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nas palavras da Escritura vemos o amado do Pai assumindo a forma de um servo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. A obediência de Cristo precisa ser a obediência de cada cristão, voluntária, alegre, restrita e contínua. Essa obediência envolve vergonha, sofrimento, menosprezo, perdas, e nós não devemos vacilar. Pelo contrário, temos de fazer o nosso rosto como um rosto firme, como um seixo, como diz o profeta Isaías. A cruz é mais que um objeto da fé do cristão, é a insígnia do discipulado, princípio da vida, pelo qual a vida cristã deve ser regulada. A cruz significa entrega e dedicação a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. A cruz representa sofrimento e sacrifício. Na cruz, Cristo entregou sua própria vida em favor de outros. Os seguidores deles são chamados a fazerem espontaneamente o mesmo, dar a nossa vida pelos irmãos. É uma lógica inevitável do Calvário. Somos chamados a seguir o exemplo de Cristo, na comunhão, nos sofrimentos, a sermos cooperadores em sua obra. Cristo esvaziou-se a si mesmo, devemos nos esvaziar. Cristo não veio para ser servido, mas para servir. Temos de agir da mesma maneira. Assim como Cristo não agradou a si mesmo, também não devemos agradar a nós mesmos. Como o Senhor Jesus sempre pensou nos outros, devemos nos lembrar dos que estão encarcerados, como se presos com eles, os que sofrem maus tratos, como se nós mesmos fôssemos os maltratados. Concluindo, a cruz representa sofrimento e sacrifício vicários. Cristo entregou sua própria vida em favor de outros, e os seguidores dele são chamados a fazerem espontaneamente o mesmo. Devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Essa é a lógica inevitável do Calvário. Somos chamados a seguir o exemplo de Cristo,
à comunhão de seus sofrimentos, a sermos cooperadores em sua obra, assim como Cristo a si mesmo se esvaziou. Devemos nos esvaziar, porque Ele não veio para ser servido, mas para servir. Temos de agir da mesma maneira, assim como Cristo não agradou a si mesmo. Assim também não devemos agradar a nós mesmos. Como o Senhor Jesus sempre pensou nos outros, devemos nos lembrar dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se fôssemos nós mesmos os maltratados. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Palavras quase idênticas a estas se encontram também em Mateus, Marcos, Lucas, João. Essa repetição certamente é um argumento em favor da profunda importância de prestarmos atenção às palavras de Cristo. Ele morreu para que vivêssemos. Devemos agir de um modo semelhante. Assim como Paulo, devemos ser capazes de afirmar: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. A vida de satisfação do eu neste mundo é perdida na eternidade. A vida que sacrifica os interesses do eu e se rende a Cristo, essa vida será achada novamente e preservada em toda a eternidade. Um jovem que concluíra a universidade e tinha perspectivas brilhantes, respondeu à chamada de Cristo para uma vida de serviço para ele na Índia. Entre as classes mais pobres, seus amigos disseram: que tragédia, uma vida desperdiçada. Sim, foi uma vida perdida para este mundo, mas achada no mundo por vir. Quem perder a sua vida, achá-la. Não tente aproveitar e encontrar e achar a sua vida. Desperdice a sua vida na cruz de Cristo e você achará uma vida na eternidade. Deus te abençoe, em nome de Jesus.